Vamos analisar Gênesis 10. Presta atenção, tá? Analisamos Gênesis 5, 6, 7, 8, 9 e agora 10. E alguns textos, aparentemente, não tinha nenhuma mensagem e foi uma revelação muito grande. Então, assista Gênesis 5, 6, que fala sobre a contaminação genética, a necessidade de anjo, mulher de anjo, né? Que a gente nem falou hoje, a mulher de anjo, né? Que ainda existe hoje a genética, tá? É um mistério. Então, falamos sobre o que contaminou os caras do pré-diluviano, o que foi que aconteceu tão grave para que Deus resolva destruir toda a raça, toda a nação, né? E aí vem o Gênesis 9, agora vem o Gênesis 10. Aparentemente, Gênesis 10 é um saco, que é fulano gerou cicrano, do mesmo jeito de Gênesis 9, mas tem uma revelação profunda. A gente viu aí pontas de raça, vimos que os pontas de raça nasciam de 100 anos. O mais velho, que foi Enoque, nasceu com quase 190 anos, de um filho para outro, ponta de raça. E o mais novo tinha 70 anos, né? Por isso também que Abraão teve Isaac com a idade já avançada, né? Porque os pontas de raça não é aquelas pessoas que nascem, é aquelas pessoas que nascem na hora certa, no momento certo, na conotação estelar certa. Aí você veja aí Gênesis 6, 5, 6, 7, 8 e 9, que foi maravilhoso, um vídeo só, e agora Gênesis 10, tá bom? Vamos ver o que esse texto aqui não tem nenhum texto. O livro de Gênesis foi escrito por Moisés no próprio Egito, ou da saída do Egito, e ele retrata o início. O nome do livro de Gênesis é Bereshit. Então assista, você coloca assim, Gênesis 6, Joilson de Assis. Aí vai aparecer uma live, e nessa live eu falo Gênesis 6, e as pessoas interagem comigo. Você está convidado para interagir, tá? Vamos ver Gênesis 10 agora, tá bom? Mulheres de anjo, pastor? Sim, mas não vou falar agora não, eu vou falar só o texto, mas amanhã eu posso falar sobre mulheres de anjo, tá bom? A Gênesis 6, 5 e 6 foi maravilhoso, porque mostrou a contaminação genética, não somente dos homens, mas de todo ser vivo, dos animais, de tudo, né? Falamos sobre pontas de raça, DNA privilegiado, Noé nasceu alterado. Por que Cão ficou rindo de Noé pelado? Por que Noé tinha que os outros não tinham? O que Noé? Será que Noé era filho de anjo? Por que o pai de Noé dizia que Noé era filho de anjo? Noé era todo branco, parecia um anjo, com cabelo branco, todo ele era branquinho, que nem aquele cara do Senhor dos Anéis. Então veja aí, você ficou curiosa, veja aí, porque estamos andando no Gênesis, tá bom? Então vamos lá. A pré-história do Gênesis, que o livro mais antigo da Bíblia não é o livro de Gênesis, sim o livro de Jó, e o livro de Gênesis trata as primeiras coisas, né? Veja aí a polêmica do filho de Noé com Cão. Eu sou o primeiro a falar sobre essa possibilidade, tá? A turma fica dizendo, não, porque o filho de Noé transou com Noé. Não foi isso. E foi o que, pastor? Veja aí no nosso canal. Noé era um ser de autogênesis. E todo ser de autogênesis tem algum tipo de alteração física. Essa alteração é uma genitária dele. Aí eu dou provas bíblicas, cito livros de Enoque, livros de Melquisedeque, livros históricos, e sou o primeiro pastor a falar nisso agora. Que uns dizem, não, porque viu pelado, não podia ver. Não existia essa frescura naquela época, não, que os caras tomavam banho tudo junto, né? Então, Cão pegou Noé? Não. E o que foi que aconteceu? Noé não podia ser visto pelado porque ele era alterado, né? Alterações genéticas. Toda a carne se corrompeu, inclusive Noé tinha isso aí. Nós podemos falar sobre a corrupção geral do gênero humano e animal, que lá em Gênesis 6 fala que não foi somente os homens que foi alterado, mas
os animais também foram, né? Uns dizem que ele cortou aquilo. Não tem nada a ver. Noé podia ter 3, 4 genitárias, 2 pênis, ou um pênis e uma vagina, sim, hermafrodita, algum tipo dessas alterações que ele não podia ser revelado, né? A genitária teria uma espécie de chip, pastor? Poderia sim. Então veja aí Gênesis 6, 7 e 8. O dilúvio foi quando? Não, Gênesis 5, 6, 7 e 8. Joilson de Assis. E tem Noé e o seu filho Cão. Qual foi o moído? Joilson de Assis. Você dá uma olhadinha que a gente explica direitinho na história, nos conceitos dos livros, que Noé tem alteração genética. Não foi Cão que dormiu com Noé, não foi Cão que fez sexo com Noé, não foi que ele cortou o treco-treco do pai. Está entendendo? Não foi nada disso. Foi que ele descobriu uma parte da genética que não podia descobrir. Que Noé era alterado. E tem citações bíblicas de livros antigos, como de Melquisedeque e Enoque, que mostra que Noé era alterado. Ele era totalmente branco. Como aquele cara lá do Senhor dos Anéis, aquele senhor mágico, do cabelo longo. Então, essa alteração tinha uma alteração que não podia ser vista. E essa alteração era no Gênesis dele. Ele era filho autogênesis. Foi uma autogênese dele. E nós encontramos todo o texto. Quem era o avô de Noé? Enoque. Enoque foi quem disse. Ele não é filho de anjo, não. Enoque falou logo que ele não era filho de anjo. Ele é filho de autogênese. Aí você veja autogênese, Joilson de Assis. E os filhos de autogênese nascem alterados. As mulheres XWs, elas geram filhos e com pequenas alterações eles dão reset, né? E aí, quando o filho dele viu que não era para ver, uma informação que não era para ver, mas o que foi que ele viu? Aí eu dou as opções, você escolhe qual delas você deve acreditar. Mas umas opções que nunca foram dadas antes. Não tem pastor dizendo que Noé era filho de autogênese. Inclusive, esse assunto autogênese que lançou foi eu na internet. Existia autogênese de animal, mas de mulher nunca ninguém falou, porque era um assunto que só os reis da terra sabiam, né? Não é hermafrodita. A mulher autogênese não é hermafrodita. A mulher autogênese é uma mulher normal. Aí você dá uma olhadinha aí. Tá, agora vamos para 10. Agora vem aquele assunto que parece ser chato, mas não é. Tá? Porque através dessa genealogia, nós percebemos os pontas de raça, os chefes que haviam nascidos de Noé e assim por diante. Então, essas são as gerações dos filhos de Noé. Noé gerou Sem, de onde vêm os semitas. Quem são os semitas? Israel, Egito, Sírios, Egito, Sírio, são toda aquela região que vieram da Babilônia, dos caldeus, os caldeus, né? A Babilônia, o Iraque, o Irã, toda aquela turma é semita. Os árabes são semitas. Então, a geração de Noé foi dividida em 3. Como a gente tem corpo, alma e espírito, tudo é dividido em 3. Os seus membros são divididos em 3. Coxa, canela e pé, braço, antebraço e mão. Olha, o mistério dos 3 já começa aí. Quer mistério? Tome mistério. Vai anotando aí, por favor. Tá? Noé, homem alterado, geneticamente, espiritualmente também. Sim. E quem entregou isso aí foi o próprio Enoque. Enoque diz, ele é uma nova raça. Nós somos filhos de Noé. Então, e Noé teve 3 filhos, o mistério dos 3. Coloca aí, mistério dos 3. Até seu dedo é dividido em 3. Tem o pé do dedo, o meio do dedo e a ponta do dedo. Ó. Todos os 5 dedos que nós temos, ó, pé do dedo, meio do dedo, falanginha, falangete e falangão. Como é esse negócio? Como é esse negócio do dedo? Só tem um dedo que tem 2. Não, esse dedo que tem 2, ele tem na verdade 3, só que um fica para dentro, né? Que esse dedo aqui, ó, parece ter 2, né? Esse aqui, ó, a cabecinha, mas ele tem um antededo aqui, ó. Daqui para cá é um antededo, ó. Tá vendo? Todos os dedos, inclusive esse, são divididos em 3. Então, nosso corpo é dividido de corpo,
cabeça, corpo e membro. Mas tem alguns irmãos que é cabeça, língua, corpo e membro, é 4. É não, Chiquinho. Tem mulher que é assim, tem mulher que é cabeça, 1, língua, 2, corpo, 3 e membros, 4. Oxi, é para ser 3, é corpo, cabeça, corpo e membros. Mas tem a língua é o 4º elemento. Isso é um mistério que eu estou lançando agora. Não, só nos fuxiqueiros que são assim, eles são divididos em 4: cabeça, corpo, membros e a língua. A língua é um membro só, não cabe nem no caixão. E Virgem Maria. Se bem os meninos, então Noé teve 3 filhos, Sem, Cão e Jafé. Quem são os semitas? Os semitas, eles se estendem àquela região Síria, Israel, Babilônia, né, Irã, Iraque, aquelas regiões são todas semitas, porque os 100 se dividiram. Aí vem Cão. Quem são os cananitas? Os cananitas são gregões, romanões. Romanões é filhos de romano no original. Gregões, romanões, alemanões, tudo é filhos de Cão. Os noruegueses, a Europa, né? A Europa em si, a maioria deles são filhos de Cão, segundo filho de Noé. Me entendam bem o que eu estou falando, tá? Por favor. Semitas, filhos de Sem. Cananitas, não é aqueles cananitas de Canaã, que também eram filhos de Cananita. Os gregos são cananitas. É toda a etnia nessa área aí. E Jefé, pastor? Jefé são os Nini. O que, rapaz? Nipopônico. A gente parou em 10 mesmo, não foi? Ou a gente já fez isso aqui? Hein? A gente nunca leu 10 não, né? Deixa eu ver aqui, eu vou dar uma olhada que eu posso estar repetindo um estudo que eu já dei, menino. Deixa eu ver aqui, tá? Eu vou olhar agora, tá? Deixa eu ver. Genésio. Deixa eu ver aqui. Gênesis 10. Joilson de Assis. Gênesis 10, Joilson de Assis. Deixa eu ver se eu já dei esse estudo, tá? Que eu acho que eu já dei. Gênesis 10, Gênesis 11, portais estrelares. Gênesis 11, portais estrelares. É antigo? Deixa eu ver a data. Há um ano atrás. Gênesis 8 e 9 foi o estudo anterior. Fonte da Juventude, que eu amei esse estudo. 10 maneiras de descarregar. Não, pronto, eu não dei não. Agora eu vou dar agora, tá? Eu vou dar todos os fundos. Vamos lá, fundo histórico, fundo teológico. Então, os semitas quem são? São os filhos de Sem, que são árabes, judeus. Que os judeus não é o centro do mundo, não. Os judeus é a nação sacerdotal. Tá? Ele não é assim, o mundo e judeu. Não. Os judeus faz parte do mundo. Você está me entendendo? Então, os semitas são os filhos de Sem, que são toda aquela região, do Oriente Médio, Irã, Iraque, Arábia Saudita, Síria, né? Aquela região ali, toda é semita, e judeus é semita também. Escreva aí, por favor, para não esquecer, tá? Os cananitas são a Europa. A Europa em si é cananita. Aí lá vem Noruega, os Países Baixos, Holanda, Portugal, tal. Agora, os semitas também, os cananitas também se dividiram. Os cananitas deram origem aos gregos, aos gregões, né? A tudo que é grego. E o Jefé, né? Os Jafé são os Nini. O que é Nini? Nipônico. Então, as 3 grandes etnias que existem na terra está descrito na Bíblia. O povo sagrado, o povo de Israel, é maravilhoso porque ele guardou essas informações muito importantes. Muitas dessas informações vieram do Antigo Egito que Moisés pegou. Outras ele utilizou revelação de Deus. Moisés tinha informações privilegiadas de Deus e tinha informações privilegiadas porque ele era
príncipe do Egito. Seria hoje como se você fosse quase um presidente dos Estados Unidos da América. Está entendendo? Então, Jefté, os jeftitas, eles são nipônicos. Japão, China, Hong Kong, Camboja. Vai dizendo aí, gente, por favor. Eu queria que vocês escrevessem, já que é um estudo, para ficar registrado, para que as pessoas, quando vier assistir esse vídeo, eles vejam também seus comentários, tá bom? Que é feito ao vivo. Então são os nipônicos. Nipônicos quem são? Coreia do Norte, Coreia do Sul, Japão, China, né? São os nipônicos. E a Índia se encaixava em qual desses aí? Isso aí onde está, né? A Índia se encaixava aonde? Seriam filhos de quem? De Jefé, de Cão ou de Sem, né? Olha que interessante. Então vamos lá. Aí lá vai. Os filhos de Jefé, aí começam, ó. Sem, Cão e Jefé nasceram filhos e filhas depois do dilúvio. Então vem os filhos de Jefé. Aí começa pelo último. Jefé era o terceiro filho. Aí vem Gomé, lembra de Gong e Magong, que haverá uma guerra entre Gong e Magong? Magong é a Rússia, né? Que são filhos de Jefé. Então, Gomé, Magong, Mandai, Javã, Tubai, Mazeque e Tiras, né? E os filhos de Gomé, aí lá vem, os filhos de Gomé vai se subdividindo. São Aquenais, Rifate e Torgama. Os filhos de Javã são Elisá, Tesses, Quitim e Dodadim. São todos príncipes. Não nasceram só essa galera aqui não, gente. Gong e Magong, a guerra de Gong e Magong seria o quê? Ou a China ou a Rússia contra a Europa, né? Ou seria a Europa, o Ocidente brigando contra o Oriente, o Ocidente brigando contra as Américas. Então, olha lá, esses caras aqui são tudo príncipes. Não é que nasceu só um ou dois, isso nasceu milhares. Esses são os pontas de raça, os que têm o DNA de domínio. O domínio está ligado ao DNA. Diga comigo, o Dodó, Mimínio, está ligado ao DNA. Você acha que o fulano ou cicrano domina vocês porque é bonitinho, porque fala coisa boa? Menino. Você está totalmente enganado. Totalmente enganado. Eles dominam porque eles têm um DNA, eles são filhos de alguma coisa. Eles são filhos da Lutes, são filhos de alguma coisa, do colonizador. E aí, esse DNA dá a eles a capacidade de domínio. Domínio, a simpatia, a tesão, tudo vem do DNA. Tá? Vamos lá? O domínio do DNA. Você diz, fulano domina porque ele fala bem, ele fala dos pobres, ele fala não sei o que lá. Não, isso é DNA. Vai lá atrás que você vai achar. Lá atrás você vai achar um dominador que pegou uma Índia e passou seu DNA. Seja qual for o dominador, seja qual for o político. Eu estava olhando, né, a antiga, não foi agora não, mas a antiga Câmara, e eu estava olhando os sobrenomes, tudo dominadores que vieram de Portugal, judeus, família de judeus, gente forte. Quando você olha o sobrenome, né? Quando você olha o sobrenome, você vê que eles já existiam em Portugal, que eles já dominavam o português, né? Portugal. Então isso não é uma galera que se forma hoje. Só que quando essa galera veio, ele saiu pegando todo mundo e o DNA foi passando. Entendeu? Então, os filhos de Javã, aí se subdivide. Elisá, Tasses, Quitim, cada um deles tinha um mistério. Dodanim. Eu nunca vi ninguém botar o nome de Dodanim. Mas, Danoninho? Não, é Dodanim. Eu pensei que era Danoninho. Não, Danoninho é uma comida. Aqui é Dodanim. Dodanim. Dodanim! Como é, rapaz? Dodanim! Dodanim! Mas esses caras eram faca na caveira, isso eram dominadores natos. O domínio veio do DNA. Isso está muito entre homem e mulher. A mulher às vezes quer um homem que domine ela
ele representa segurança, representa faca na caveira. Mesmo assim é na política, é no amor, é na religião. Por isso que tem um pastor que faz uma igreja que domina o mundo todo e tem outro que faz uma igreja que não sai do canto. Isso tem muito a ver com DNA. Tudo tem a ver com DNA. Sedução política, né? Magog, não estou dizendo que é a Rússia. Magog é aquela região. Rússia, aquela região por ali, né? Ou seria o norte contra o sul. Quando aparece, a Bíblia diz, 2 bodes, um dando uma rada no outro, era o Ocidente brigando contra é um velho mundo brigando contra o novo. Isso vai acontecer, é inevitável. Seria um povo de guerra, dominador. Esses caras aqui, eles dominavam até a alma sua. Se você conseguir pegar o DNA de um faraó desse, faraó, se você conseguir pegar um dominador desse, ele domina até tuas calças, domina tudo. Então, o domínio está intrinsecamente no DNA. Tá? Por isso que Deus falou, está na Bíblia, pastor? Tem que estar na Bíblia. Se tiver na Bíblia, eu acredito. Se não tiver, eu não acredito. O que Deus falou para Abraão? De ti virão o quê? Reis e sacerdotes. Aí o cara diz, não, importante é o céu, importante é o céu. Aí Deus podia ter dito, de ti vai vir um bocado de mendigo, todo mundo precisando de uma cesta básica, morrendo de fome. Deus disse isso? Não. Deus disse, eu vou gerar um DNA em vocês e vocês vão comer o melhor da terra. De ti virão reis e sacerdotes. Está na Bíblia, quem quiser acreditar, então reis e sacerdotes, ele vem através do DNA. Não pensa assim, em vez de você de ser presidente do Brasil, em vez de você de dominar, a gente não consegue dominar nem a mulher, eu domino a minha mulher, eu domino a Alcione, eu domino. Nada, estou só brincando aqui com o pessoal. Eu estou dizendo aqui, falando sobre os reis daquela época, sabe? Então, aí às vezes eu me animo demais, sabe? Não, eu domino é o nome do cara aqui, eu domino. Tá entendendo? Então, o domínio pertence ao DNA. Aí o cara diz, eu vou fazer, tudo bem, Deus pode aperfeiçoar seu DNA, você desentope, então você vai e consegue. Mas se você não conseguir, você tem que melhorar. De ti virão reis e sacerdotes. Vem pra cá, chegue. Eu domino minha gata, eu domino a minha gata. Xonhão, 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 miau, 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 miau. Não quer miar, não, é? Solta ela, Pedro, solta pra ver se ela... Não, solta pra ela ver. Aí, fala com o povo, fala com o povo. Sim. Tá cheirosa. Vem cá, chega para dar um cheiro. Mostra aqui o seu DNA aqui, ó. DNA dos reis da terra, chega. Abaixa aí, rapaz. Ô, bonito, tá vendo? Puxou a mãe, tá vendo? Caba bonito. O cabelo, mostra esse cabelo aí, mostra. Eita, cabelo. Cheiroso. Deus te abençoe, Petrão. Então, o domínio, ele vem do DNA. Quando é bíblico, bribado mesmo. Isso é até domínio religioso. O cara tentar ser um pastor e ele não tiver o DNA, ele fica ali, não sai do canto. Ele tem Deus, o Deus Todo-Poderoso está com ele. Mas Deus pode aperfeiçoar o DNA dele, de repente desentupir as veias dele e ele crescer. Entendeu? Mas o domínio sempre estará ligado ao DNA. Por isso que Cristo falou a Abraão, de ti virão reis e sacerdotes. Entendeu? Então, o segredo é tentar desentupir o DNA, né? Petros é lindo, pastor. É lindão, né? Gostosão, bonitão, né? Compridão. Tem 10 anos, quase o tamanho do pai. Além de lindo, ele é maravilhoso. Esse rapaz é um maravilhoso. Então,
As bênçãos, ele desentope seu DNA para o bem. E as maldições, desentope seu DNA para o mal. Então, desentupe esse DNA, por favor. Eu ensino como desentupir o DNA. Eu estou tentando desentupir o meu. Desentope, menino! Então, assim, aí diz aqui, ó. Os filhos de Jefé são Gomé, Magong, Mandai, Givan, Tubal, Meseque, Tirais. Parece uma coisa besta, mas não é, são tudo príncipe. Então você pode ter príncipe também, tá? De ti virão príncipes e sacerdotes. Deus cumpriu. Se você olhar o DNA dos reis da terra, você vai encontrar que a maioria dos DNA do rei da terra vem de judeu. E também os maiores inimigos de judeus, às vezes, são judeus. Por isso que Cristo falou, os maiores inimigos de um homem serão da sua própria família. Bênção desentope o DNA para o bem. Exato, Bruno. E maldição desentope o DNA para o mal. É genética abençoada. Você pode abençoar seus genes, né? Existe até uma reza que era feita nas coxas. Os filhos de Gomé são Aquinais, Rifate e Togarma. Mas, pastor, esses caras nem existem mais. Por que a gente saber disso? Porque eles são reis que geraram reis. Essa galera aqui, eles não aprenderam a ser reis na escola, não. Eles são como Cristo. Cristo não nasceu para ser rei. Cristo nasceu sendo já rei. E está na Bíblia, bribado, que diz que o principado estava sobre os seus ombros. Olha. E os filhos de Javá são Elisá, Tarsis, Quitim e Dodanim. Pelas cidades, pelos locais, você pode descobrir esses príncipes. Isso foi logo no começo, depois do dilúvio. Por estes foram repartidas as ilhas e os gentios na sua terra, cada um segundo sua língua e segundo sua família, entre as suas nações. Então, esses são pais de nações. Então, Didim, né? Todim, esses cabos aqui são tudo, Tarsis, Quitim, são pais de nações. Eles são faca na caveira. Eles têm DNA forte. Por isso aquela frase, precisamos de um príncipe. Quando o país estava em desoneio, se gritava, precisamos de um príncipe. Porque o príncipe tem sangue de domínio. Por estes foram repartidas as ilhas, gentios, tal, mostrando que era os príncipes. Agora lá vem os filhos de Cão. Veio de trás para frente, né? Veio do terceiro, agora o segundo. Os filhos de Cão são Cuxi. Veja que os filhos de Cão não foram fracos não, tá? Cuxi, ele dominou tudo, velho. Tudo. Geralmente a pessoa joga os filhos de Cuxi para a África, mas não. Existem filhos de Cuxi na África, mas a África é muito grande. Lembre-se que a África abrange, é um continente, se eu não me engano, um dos maiores ou o maior do mundo. Então os filhos de Cão são Cuxi, Mesraim, Put. É aquele cara que é o presidente? Não, aqui é um outro Put. Put e Canaã. Aí nos dá as dicas, né, sobre esse assunto aí. Os filhos de Cuxi dominaram e a dica é e Canaã. Canaã, porque aí há uma referência aos judeus, né? E os filhos de Canaã eram gregos. Estuda a história de Canaã. Tem alguma pergunta a fazer, gente? O povo ali, Jabuseus, Aveus, Amorreus, Eteus, que os judeus destruíram, eram todos filhos de Canaã. Só um filho. Canaã gerou Jabuseus, Amorreu, Bradibeu, Leribá, Libereu. Mas Cristo também era cananeu, sabia? Cristo era príncipe de cada príncipe. Cristo tem um DNA de tudinho aqui. Eu lhe garanto isso e lhe dou um estudo sobre isso. Cristo não era só judeu. Cristo é príncipe de todos. Príncipe genético mesmo, da genética. Então, ó, essa dica aqui, o último filho de Cão, né?
Deixa eu ver aqui, deixa eu dar uma olhadinha aqui, pessoal. Pronto, vamos lá. Então vamos lá. E os filhos de Cush são, olha bem, né? Canaã é a dica. Opa, voltei o som. O som voltou? Tá bem o som aí? Parabéns pelos filhinhos. Elza deu filho. Elza deu. Deus é fiel. Tem alguma pergunta? Aqui é a importância do hereditário, né? Assim vai passando de geração em geração. Sim, o domínio é assim, tá? Deixa eu ver aqui. Pronto, vamos lá? Bora. Pode ir fazendo pergunta ou afirmação, tá, gente? Então vamos lá. Filhos de Cush são Sabá. Olha, vem Cush, né? Ó, os filhos de Cão são, aí se divide em 3, né? Mas entre o quarto, né? Ó, Cush, Israel, Put e Canaã. Seriam mais ou menos Canaã, deu origem aos gregos, Put, parte de gregos também, Mizraim, a Europa, e Cush. Cush também deu a origem, parte o povo mais ou menos dessa etnia europeia. Lembre-se que o povo, eles habitavam apenas uma região só. Eles não tinham se espalhado ainda pela terra. Então, muitos lugares aqui estão desocupados. Esses príncipes aqui começaram a surgir num canto só. Quem é que está me ouvindo? Ou seja, os russos não estavam na Rússia, os mongol não estavam na Mongólia, os egípcios não estavam no Egito. Então eles estavam tudo em um lugar só, que era aquela região ali central, né? Aí os filhos de Gomé, Kenaz, Rafate, Tomogran, Tubal, cadê? Estas são as gerações, cadê, meu Deus? O seu Cão são os filhos de Cush, pronto. Aí depois de Cão, aí vem Cão, Cush, Mizraim, Put e Canaã. Aí se dividiu em 4. E os filhos de Cush são, aí eles concentram no Cush, né? Sabá, rainha de Sabá, existe um Sabá na África, e esse Sabá era diferente, tá? Avilá, Sabitá, Ramá. Lembra de Ramá? Qual foi a nação, né, que foi identificada como Ramá? Hein? Ramá, Roma. Pegue aí, escreva aí para não esquecer, tá? Ramá chora seus filhos e não quer ser consolada porque já não existem eles mais. Não entendeu? Então vamos lá. Sabá, Avilá, Sabatá, Ramá, Sabitacá e os filhos de Ramá, Sabá e Dedã. Aí lá vem. São tudo príncipe aqui, toda a galera príncipe. Então, todos filhos de Cão. As pessoas dizem que os filhos de Cão são os africanos. Estão enganados. Bem, a África era desabitada. Eles não tinham se separado ainda. E essa etnia seria a etnia mais parda, e a etnia branca e a etnia amarela. E os filhos de Cão não seriam pardo. Os filhos de Cão seriam brancos. Você está entendendo? Geralmente eles dizem que os filhos de Cão, e ligam os filhos de Cão à África, e atribuem a maldição de Cão com Noé a muita fome que se prega na África. Mas não. Ao contrário, os filhos de Cão deram origem à Europa, né?
Entendeu? Inclusive, a pista que nós temos é Ramá. Ramá. Que depois, lá para trás, tem uma certa ligação com Roma. Mas vai haver um evento aqui que vai misturar tudo, tá? Vai misturar tudo. Então, os filhos de Cão não seriam, porque o pessoal fica dizendo, os filhos de Cão são os habitantes da África, são os pardos. Não tem nada a ver. Nada a ver, é o contrário. Os filhos de Cão são brancos. Os pardos estão mais ligados aos filhos de Sem, semitas. Lembre-se que os pardos já dominaram o mundo várias vezes. O Egito, a Babilônia era parda e a Babilônia dominou o mundo. Então não pensa assim, os brancos dominavam, não. Os brancos só vieram dominar agora há pouco. Mas o mundo já foi dominado. Artaxerxes era um pardo, Egito era pardo, Babilônia era parda, Ur dos Caldeus era pardo. Então é uma visão totalmente errada e equivocada das gerações de Noé. Quem é que está me entendendo, gente? O estudo aqui da história é profundo. Se você estiver me ouvindo bem, está me ouvindo bem, o som está bom? Você está entendendo? Então, geralmente a maioria dos teólogos, eles colocam assim, que os filhos de Cão são os pardos da África. Porque Cão foi amaldiçoado, e lá tem muita pobreza, não sei o que lá. Não tem nada a ver. Estão errados. Os filhos de Cão são exatamente os europeus, são exatamente os gregos, romanos. Uma pista deles é Canaã, que deu origem aos cananeus, que eram loiros dos olhos azuis, e deram origem aos gregos, e Ramá, que deu origem a Roma. Você está entendendo? Sim ou não? Então, seria as três principais etnias que subdividem. Eu estou falando história bíblica, né? Então, os pardos estariam ligados mais aos semitas, que os judeus sempre foram pardos. Tem judeu galego do olho azul, mas porque se misturaram com outros. Minha bisavó não era judia, mas ela era judia alemã, por isso que ela tinha um olho azul. Mas o judeu mesmo em si, ele é pardo. Mas tem judeu galego, tem judeu de todo tipo que misturou, né? Mas o povo pardo está mais ligado aos semitas do que aos cananitas ou filhos de Cão. É porque a pessoa filha de Cão, tal, sofrimento, maldição, tal, e já atribui lá algumas regiões da África. Mas a África é rica. A África é muito mais rica do que o Brasil, do que todo canto. A questão é política. O país mais pobre da África, ele já dominou o mundo. E a mulher de Moisés era os etíopes. Os etíopes e alguns países da África dominaram o mundo. É porque houve um treco-treco lá que ninguém sabe o que é que houve, mas eu vou dar uma pista para vocês, que eles ficaram pobres se matando, e ninguém aceitou ninguém aceitou o domínio de ninguém, entendeu? Mas temos estátuas de reis, e esses reis tinham um nariz de pardos, tinham um jeito de pardos. Inclusive na China tem estátuas de reis pardos, antes da China existir. Então, essas três gerações, Sem, Cão e Jefté. Sem seriam todos os semitas, e os pardos estariam ligados mais a Sem do que a Cão. Olha, isso é um erro teológico muito grande. Então, se você que está me ouvindo é um teólogo, pense no que eu estou falando, tá? Não é uma imaginação, isso é uma questão muito profunda. Quem faz 4, 5 anos de seminário, tem gente que faz 4, 5 anos de seminário e fica errando, dizendo que os africanos são filhos de Cão. Não são. Os africanos, pode ter algumas etnias lá, sim, mas os africanos são filhos de Sem. Eles estão mais para Sem do que para Cão. E os filhos de Cão são Cuxi, Mizraim, Put e Canaã. Olha aí, Canaã era loura dos olhos azuis. Entendeu? Agora o Cuxi, pastor. O Cuxi, ele também seguia essa linha. Mas essas três etnias principais, elas se subdividem. Elas vão se misturando. Os filhos de Cuxi são Sabá, Avilá, Sabatá, Ramá, Sabiticá, e os filhos de Ramá, Sebá e Dedã. E Cuxi gerou Nimrod. Então Cuxi gerou Nimrod. Nimrodão, que a gente vai falar nele daqui a pouco, tá?
Cuxi gerou Nimrod. Nimrod tinha um DNA aperfeiçoado. Aí se misturou com magia. Depois eu vou dizer a magia de Nimrod, tá? Mas já tem um vídeo nosso falando sobre a magia de Nimrod. Foi o único rei da terra que morreu capado. Caparam ele, arrancaram o órgão genital completo dele e carregaram para pegar o DNA dele. Nimrod também, ele era filho de Cuxi, e ele começou a ser grande sobre a terra, e ele era casado com a mãe. Aquele cara devia ter aí umas 1.000 mulheres, 2.000 mulheres, mas a mãe era a mulher principal dele. E quem mandava nele era a mamãe. Tá? Eu desconfio que ele seja filho de autogênesis. E a mãe não queria, a mãe era mágica, era bruxa, ela voava, ela tinha muita magia. E o filho, Nimrodão, que era um bichão grandão, bonitão, era como fosse um protegido da mamãe. No caso, Nimrod era um filho da mãe. Gostou? Veja, Maria, que revelação tão profunda. Nimrodão foi o primeiro grande dominador depois de Noé. Escreva aí, por favor. Então, vamos lá. Cuxi gerou Nimrod. Este começou a ser poderoso na terra. Então, ele gerou Nimrodão, e Nimrodão começou a ser poderoso na terra, mostrando que esse poder é genético. Deus não deu o poder a Nimrod. Nimrod já nasceu poderoso. Tá? E aí a mãe viu que ele era poderoso, e a mãe era bruxa. E a mãe tinha rituais e tudo mais, e a mãe era a mulher oficial de Nimrod. Há quem diga que Nimrod nunca conheceu, a primeira mulher dele foi a mãe. E ele tinha várias, ele tinha quantas quisesse. Um rei podia ter 1.000, 2.000 mulheres, mas a mãe era a chefa. Já em questão de DNA, ele tinha o DNA de domínio. Se o cara pegasse um esperma de um caba desse e injetasse na mulher do cara, o guri ia nascer Rachel, ia nascer fantástico. Então, como eu falei para você, que o domínio ele se encontra no DNA. Por isso que tem gente que não consegue dominar nada. Semíramis. Semíramis foi uma das maiores bruxas que já houve em todo o tempo. Ela era uma sacerdotisa, e ela tinha magias, contato com anjos. Aí onde vem aquele negócio, mulher de anjo. Vocês vão ficar admirados, porque vocês nunca ouviram isso, tá? Vocês ouviram aí autogênesis, ouviram fonte da vida, né? Eu provando na Bíblia. E aí Semíramis, ela foi a maior mulher política do mundo. Nimrodão era apenas o filhão dela, o filho da mãe. Ele era filho de Semíramis. Entendeu? E o relacionamento deles não era secreto. Todo mundo sabia que a mulher oficial de Nimrodão era a própria mãe. Isso não quer dizer que ele transava com outras mulheres. Ele transava com muitas mulheres, mas na lua certa, no momento certo, só com a mãe. Isso não é muito falado, porque é uma coisa meia... mas isso fazia parte de uma seleção genética. Semíramis era uma sacerdotisa poderosíssima. Ela voava numa vassoura. Virgem Maria, joga uma pedra na bucha. Olha, e ela está em todo canto, tá? Ela está em todo canto. Está na nota de dinheiro, né? A Semíramis, né? É muito poderosa, tá? Muito mesmo. Aí da onde vem? Será que aquela mulher que troca de corpo não é a Semíramis? Será que aquela mulher que troca de corpo seria Sabá? Será que Semíramis conseguiu ficar trocando de corpo, porque ela era cheia de pactos? O Nimrodão era apenas a cabeça. Quem era a força total era Semíramis. E Nimrod viveu com Semíramis, não foi um dia, 2 dias, 3 dias, não. Foi anos, décadas. Todo mundo sabia que a rainha de Nimrod era a própria mãe. Eles se relacionavam. Agora ele tinha centenas de mulheres, qualquer hora que quisesse. Mas perante as estrelas, só ela. Né? Sim, o mundo exalta a Europa, paganismo pesado, expressando na moeda, cultura e ideologia. Sim,
A Semíramis, ela é como se fosse uma rainha política do mundo, tá? E há quem diga que ela está viva. Então tem muita mística aí. Porém, ela era realmente uma sacerdotisa poderosa, e esse fato da Bíblia dizer, ou da história mostrar que ela era a própria mulher do filho, não era questão de falta de sexo ou safadeza. Antigamente rolava tudo. Era questão de pactos mesmo, né? Então, a Évola pode ser Semíramis, entendeu? Sim, a Évola pode ser ela. Isso ainda aconteceu entre primos em algumas culturas por causa da herança que envolve dinheiro, sim, primos e irmãos. Lembre-se que Abraão era casado com a irmã, né? Abraão era casado com a irmã. A irmã dá menos problema do que a prima dá mais problema, né? Então, era casada com a irmã, meia-irmã, essas coisas. E Semíramis era mãe de Nirodão. Aí, este foi poderoso caçador. Quando a Bíblia diz, quem está entendendo, gente? Vai comentando aí, pode fazer pergunta, tá? Pode fazer afirmação. Este foi poderoso caçador diante da face do Senhor. O cara diz, mas rapaz, o cara todo desmantelado, casado com a mãe, e é poderoso caçador diante do Senhor. Aí onde está? Cadê a santidade do cara? Porque o cara não ficou rezando e benzendo a Ave Maria para ser santo, para Deus abençoar ele? Olha o texto. Não quer saber dele, do problema dele, do treco-treco dele, da magia da mãe, que a mãezinha dele era poderosinha, tá? Era uma sogrinha maravilhosa. As outras mulheres se cagavam de medo dela. Então, olha, o texto diz, Gênesis capítulo 10, versículo 9. Este foi poderoso caçador diante da face do Senhor. Por isso que se diz, como Nimrod, poderoso caçador, diante do Senhor, não houve. Eita! Então, para você ter ideia, o DNA, às vezes, não tem nada a ver com santidade. Entendeu? O DNA, aqui, Nimrod era todo desmantelado, velho. Nimrod destruía as pessoas, partia para magia. A mãe dele era uma bruxa. Há notícias de verdadeiros cultos e adorações a deuses como Baal, bezerro de ouro, treco-treco de ouro, contatos com os anjos. E a Bíblia fala que ele foi poderoso diante de Deus. Esse cara devia estar na fila do SUS, está doente, hipertenso, morrendo de doença, se ele fosse um pentecostal. Como é que se explica isso? Aí eu pergunto a vocês que estão ao vivo, como é que explica isso? Explica que nem tudo é na nossa santidade, porque você não rapou o sovaco, é DNA. Ou você se desenvolve, ou o cara cheio de rapariga passa com um carro novo diante de você e você lá, na santidade. O cara com 30 mulheres dentro de um carro, cartão de crédito cheio, e você tão santo, às vezes não consegue pagar as contas. A resposta está no DNA, velho. Olha aí o texto. Em verdade, pastor, casar com a irmã tem mais força a nível de pacto, devido ao sangue próximo. Assim aconteceu com Abraão, sim. Mas casar com a prima dá mais problema genético. Primo dá mais problema genético do que com irmã. E quanto mais o parente próximo, mais tem questão de pacto, né? Bem, Abraão era, e não pode negar, né? Então, assim, e agora o cara era todo desmantelado, a mãe dele era uma bruxinha, voava pelas estrelas, tinha contato com anjos, com demônios, ele tinha espelhos mágicos, tinha tanta coisa, e ele dormia lá direitinho, era casado direitinho, tá, com a mãe, e se tornou poderoso diante de Deus. Cadê o pecado aí, gente? Sendo assim, a maldade não anula a força do DNA. Sim, mas meu Deus do céu, que maravilha! Por isso que eu amo os comentários de você. O que ela comentou aqui, a Ana Maria, é maravilhoso. E por isso que alguns crentes ficam... Aquele cara tem o DNA forte, ele pode ser ruim. Um presidente, às vezes tem um DNA forte, ele pode ser a peste dos infernos. Mas ele tem um DNA forte.
Está entendendo? Eu conheço gente que tem um DNA forte, que ele vai para o cabaré, sai de manhã e é podre de rico, não tem uma dor de cabeça. Então, a força do DNA não é anulada, nem pela ruindade, nem pela bondade. Não é porque você não rapa o sovaco, Deus vai me abençoar, porque eu não rapo meu sovaco. Olha Nimrod aí, todo desmantelado. Olha o que o texto diz. Olha o que o texto diz. Deus poderia dizer: Nimrod, você é um filho da Lutes, casado com a própria mãe, gosta de magia, está mandando destruir os outros povos. Ele era DNA. Ele veio com a força da moléstia dos cachorros. Então, quando a Bíblia diz poderoso caçador, é um título, dizendo que o cara era A. O cara era pei. Entendeu? Você tem que ter santidade. Eu não estou dizendo, não estou pregando contra a santidade, porque o pecado pode nos levar para o inferno e nos condenar. Estou dizendo a você que o DNA, o cara tendo um DNA forte, ele pode ser um policial bom e ele pode ser um bandido bom. Tem chefe de gangue no Brasil que ele podia ser presidente do Brasil. O cara é tão forte, domina os marginais, o jeito dele olhar, o jeito dele andar, os chefes, olha os comandos aí. Ele tem um DNA forte, só que ele optou para ser bandido. Mas ele podia ser um grande político, podia ser um grande general. Quem é que está entendendo, gente? Nimrod era faca na caveira. Você não vê Nimrod aqui doente, hipertenso, arrastando uma perna, deficiente, com hemorroia. Você não vê isso aí. Você vê o texto dizendo: ele se tornou forte diante de Deus. Então o DNA, quando Deus dá um DNA para uma pessoa, a pessoa manifesta um DNA, ele não quer saber se você é católico, crente, bom, não bem, se lava, se não lava, se raspa, se não raiva, se dá, se não dá. O DNA está ali. Agora, se você faz coisa errada, aí é com Deus depois, né? Tem alguma pergunta? Bruno, sim, já ouvi palestra que Nimrod caçava humanos e era uma fera. Nimrod destruiu os outros. Quem não apoiava ele destruía o outro. Mas os reis da terra não fazem isso toda hora? Imperador Tim não fez? O cara lá da Stalin não fez? Hitler não fez? Aquilo é o quê? Um caçador. Quando ele não gosta de alguém, meu amigo, ele eles lascam. Sempre foi assim. Quando um dominador desse não gosta de alguém, ele diz: eu vou te salvar, e corta a cabeça do cara. Pronto, tá salvo. Vou te proteger, e prende o cara. Tá entendendo? Agora é bom quando é dois príncipes. Porque quando é dois príncipes, meu amigo, é cacete com pau, pau com cacete, que é dois príncipes, dois DNA fortes. Você vê Caim mesmo, Caim matava os cabas só porque pisou no pé dele. Caim morreu rico, cheio, casou bem casada, casou com Nodinha. Ela casou com Nodinha. Veja no nosso canal com quem Caim casou. Ele casou com Nodinha, casou com a rainha, a bichinha, coitada, tão frágil. Bom dia, Cã. Bom dia, Cã. Bom dia. A bichinha era tchutchuca, ela. Então, assim, os filhos, cadê? Onde é que está? Coxe gerou Nimrod e começou a ser poderoso na terra. Então, mesmo ele todo desmantelado, ele começou, bom. Esses caras não eram santos, não. Eles não ficavam rezando Ave Maria, cheia de graça, era convosco. É o DNA. É o DNA que é a força desses caras. Eles são príncipes. Você pode ser príncipe também. Está entendendo? Eu quero ver um pastor. Pastor é aquele pastor que botou uma igreja, dominou o mundo. Depois bota tu e tenta dominar. Bota para tu ver. O que foi isso aqui? Apertei algum canto aqui, peraí, pronto. Bota para tu ver. Tenta fazer a mesma coisa dele. O Deus não é o mesmo. Você está faltando algum DNA. Então, assim. Deixa eu ver mais. Então, vamos lá. Continue o texto. Então, ele passou a ser poderoso na terra, mesmo tendo esses problemas. Tá? Ele já nasceu, dominou. Nós já nascemos sendo. Nós não nascemos para ser. Né? Chiquinho já nasceu místico. Chiquinho lá na maternidade já falava: menino, se beije, meninos, cuidado com o olhado, mamãe, bota uma pulseira nele para ninguém botar o olhado em mim. Ave Maria, crê em Deus, espada. Vamos para a igreja rezar um Pai Nosso e 2 Ave Maria. Chiquinho já nasceu místico.
Este foi poderoso caçador diante da face do Senhor, por isso se diz, como Nimrod, poderoso caçador diante do Senhor. Olha que ele não estava diante do diabo, não. Olha quem vai matar esse cara, ó. Tem que ser um príncipe para matar esse cara, velho. Porque o cara, ele é forte. Por isso que na Europa dizia, precisamos de um príncipe. Se botar um cara sem força genética, o príncipe come ele e deixa só os dedos dos pés fora. Existe principado humano, no inferno existe principado e no céu também. Este foi poderoso caçador. Ele podia, não, esse coitado, desempregado, ele olhou uma revista de mulher nua, aí, coitado, meu Deus, não tem dinheiro nem para fazer a feira, coitado, nada. Ele ficou poderoso, né? Aí lá vem, e o princípio do seu reino foi Babel, Babilônia, Iraque, né? A gente fala Iraque, porém todos estavam num canto só, mas todos os teólogos apontam para o Iraque, mas nós não encontramos nenhuma torre tão grande feita no Iraque ou no Irã, principalmente Iraque. Essa torre você vai ver um mistério. Esse mistério eu já falei, era uma torre que era um acelerador de partículas para ir para as outras estrelas. Teria que ser um igual para destruir ele. Sim, ninguém destruiu ele. O cara podia rezar em nome do Pai, em nome do Filho, não destruiu. O cara é faca na caveira, ele é um príncipe. É a mesma coisa. Um anjo vai enfrentar Lúcifer? Não, quem enfrenta Lúcifer é Miguel. É príncipe com príncipe, velho. Você está entendendo? Quem está me entendendo aqui? Senhor, não. Por isso que se você for guerrear contra um príncipe, você precisa estar debaixo do sovaco de outro. É os iguais. Tem que ter os iguais. Se uma mulher te faz um mal, a outra te tira do mal. Quem está me entendendo, gente? Se a espiritualidade bota você no buraco, a espiritualidade tira. Tem que ter nos iguais, né? Por isso que se diz bruxo contra bruxo. Ninguém vai contra um bruxo com armas normais. Tem que levar um espiritualista também com ele. Aí o outro faz uma magia, outro faz de cá, outro faz de cá. Aí a guerra é no centro. Você já viu algum anjo lutando com Lúcifer? Você nunca vai ver. Sabe por quê? Não é todo mundo que luta com Lúcifer. Não tem força. Agora Miguel tem. Aí o cacete come. Olha, coloca assim, a Torre de Babel era um acelerador de partículas. Eles sempre tentaram trazer anjos de fora para cá. Eles precisam de alguns anjos que estão perdidos aí em outros planetas. Então o princípio do seu reino foi Babel. Essa Babel vem de Babilônia, vem dali daquela região do Iraque, mas não existe nenhuma torre lá. Essa torre tocando nos céus significa um portal para os céus. Coloca aí a torre para tocar no céu. Não é que Nimrodão, ele era bestalhado. Eu vou fazer uma torre para bater no céu. Nem o califa bate no céu. O califa tem quilômetros. Não bate. Essa torre para bater nos céus é um código. É uma torre que é um portal para entrar em outras dimensões. Aprendeu? Quem que está entendendo? Pastor, parece que naquela época a ponta de raça tinha mais atuação. Sempre teve, mas só quem destrói um ponta de raça é outro. Sim, Satanás, Lúcifer, a antiga serpente é perigoso, sim, mas eu quero ver qualquer outro anjo enfrentá-lo. Manda qualquer outro anjo enfrentar, só quem enfrenta Lúcifer é Miguel. Ele tem capacidade. O bicho lá joga um raio no Miguel, Miguel apanha com a espada, joga nele. Foi como aquela guerra da Mulher Maravilha no filme, né? Naquele filme, que é o primeiro filme da Mulher Maravilha, que ela luta com um cara que é o príncipe da guerra. Aquilo é luta de anjo. Ela jogava o príncipe da guerra no chão, o príncipe da guerra afundava no chão, o príncipe da guerra subia, dava um raio nela, ela caía de costa, afundava no chão, levantava um carro-tanque, jogava e assim. Quem é que pode? Só um igual. Só um igual. Porque Deus não diz, qualquer anjo vai lá em frente Lúcifer. Se for, apanha, velho. Se for, apanha, porque existe príncipe. Poderes equivalentes. Gostei. Cristina está acompanhando bem. Tem que ter um poder equivalente. É como numa cidade que os bandidos vinham, assaltavam, estupravam, até que alguém disse, vamos contratar uns bandidos para ficar nos defendendo. Aí foram atrás dos bandidos, os caras tudo bandidão. Eu disse, olha, eu vim contratar vocês para nos defender de outros bandidos. Os caras, nós é bandido, velho.
Aí os bandidos acabaram se convertendo, gostou da cidade, os bandidos morreram. Esse filme chama-se 7 Homens e um Destino. É um filme antigo, gente. Quem assistiu esse filme, hein? 7 Homens e um Destino. Filmaço. Aí os caras disseram, rapaz, os caras vêm, aí rouba nós, leva as mulheres de nós, leva o nosso dinheiro. Já que ele está levando, vamos contratar outros cabas bandidos também para nos defender. Aí eles foram lá atrás dos bandidos, os bandidos tomando. Vocês são bandidos? O que você quer? Não, porque nós queremos contratar uns cabas, porque as pessoas estão roubando nós. Eu conheço. Nós paga. Aí traz, vem cá. Aí mostrou uma mala de ouro. Aí outra coisa, não é para vocês roubar nós vai dar para vocês. É só vocês defender nós. Os caras vêm, 3 de 3 meses, vêm roubar nós. Aí os 7 Homens e um Destino foram lá, né? Quem assiste esse filme? Contrataram sangue nos olhos, cara. Só que os caras eram ruins mesmo, começaram a se apaixonar, as crianças. Você é bandido, você é forte, Aí eles começaram a apaixonar pela cidade. Aí depois eles estavam lutando, não pelo dinheiro, eles estavam lutando porque eles começaram a gostar dos moradores da cidade. Aí vinha aquela menina tímida trazendo um pedacinho de bolo. Ele começou a notar a bondade, mas os caras eram bons e os bandidos vinham roubar. Aí quando os bandidos vieram roubar a primeira vez, aí eles enfrentaram os bandidos, essa cidade agora é nossos protegidos. Deixa o nosso chefe saber. Diga ele que venha cá. Não venham mais roubar aqui, senão vocês vão morrer. Aí teve um cara que começou a pegar assim a arma bem devagarzinho. Se vocês vierem aqui, vocês morrerão. Essa cidade é nossa proteção. E o cara, a mão do cara. Antes do cara pegar o revólver, ele tá entendido? Se vier, leva bala. Aí os bandidos foram falar com o chefe. Os caras, quem é esses caras? Sei não, os caras que apareceram lá, não tá deixando a gente roubar mais não. Vamos matá-lo! Aí juntaram tudo que era bandido. Levaram uma metralhadora. Tinha um cara lá que era cuspia demais. Eles gostavam de cuspir, né? Era... Lá vem os caras. Aí a menina, você vai nos defender? A guriazinha assim, 7 anos. Você vai nos defender? Vamos. Aí os bandidos começaram a se apaixonar pelo povo da cidade. 7 Homens e um Destino. E tem também, era uma cidade mexicana. Era. Isso foi baseado em fatos reais. Aí lá viu os bandidos. Aí os caras. Aí os caras descobriram a lona. Era uma metralhadora. Ei! Quando eles olharam. Ei! Era bandido pra tudo que eu tava canto. Eita, pila! Aí foram embora. Aí o chefão disse, vamos destruí-lo. Isso é uma desmoralização contra mim. Aí contrataram tudo quanto era bandido da região. Aí os caras, um disse, não dá, eles vão vir com muita gente. Era o Velho Oeste, era. Vão vir com muita gente, né? E não vai dar para nós enfrentar eles, não. Aí teve um bandido lá, alisando o cabelo de uma criança, disse, se vocês quiserem ir embora, vão! Eu morrerei, mas não vou sair daqui mesmo. Os caras eram faca na caveira. Chupava a ponta do revólver. Eu morro, mas não saio daqui. Ele vai morrer, eu mato os 3, 5 e vou tudo junto. Aí os caras, tá bom, a gente fica. Morreram tudinho. O último morreu olhando para uma criança. A criança se apaixonou por ele, né? E ele, matou os bandidos tudinho. Os bandidos, o chefão morreu na bala, né? Aí o último deu um tiro no último, né? Aí o último... Aí a criança pegou na mão dele e disse, não morre não. A criança correu no meio do tiroteio e deu vontade de chorar, né? Morre não. Que eles eram mercenários. Mas aí eles acabaram se apaixonando pela cidade e tinha que ser faca com faca, tem que ser faca na caveira com faca na caveira. E assim a cidade foi salva. Aí veneraram eles, fizeram os enterros dele, fizeram uma capela perto dos corpos, né? Mas eles morreram, mas não saíram da cidade. E os bandidos tudo morreram. Então tem que ser igual, gente. Tem que ser igual. Se não for príncipe com príncipe, não se meta não, tá? Não você se ferra. Briga de cachorro grande, cachorro pequeno não se mete não. Quem vai matar esse cara aqui, só tem um que mata ele. Quem que mata ele? O tio dele, que é o DNA mais forte que tem, 100.
Sem foi quem matou Nimrod, né? Esses cabras eram faca na caveira, eu assisti demais. Eu fiquei com penas dele depois, eu fiquei com pena, chorei, né? Parecia uma guerra. Então, ó, o príncipe do reino foi Babel, princípio do reino. Mas não quer dizer que ele reinou só ali. Ereque, que é Iraque, Cade, Carné, na terra de Siná, que é aquela região ali, Irã, Iraque, aquela região ali. Desta mesma terra saiu a Síria, e depois veio a Síria. Mas só que se você olhar no mapa, a Síria é lá para frente. Então o reino dele se estendeu. A Síria não é tão assim pertinho do Iraque. E edificou a Nínive. Então quem criou Nínive foi Nimrodão. Olha! E Reobote e Calá. Esse Reobote e nós não sabemos onde é. Está ligado mais a Ur. Aí mudou para Ir. Entendeu? Fundou Recém. Entre Nínive e Calá. Então ele fundou Nínive. Os ninivitas. Mizraim gerou Ludim. Aí lá vai. Anamanim, Lambim. Olha o nome do cara, Leambim. Leambim, vem cá. Ô, senhor, pega Leambim. Leambim um nome interessante, né? Leambim, Nefrutim, a Patrocim. Hoje quase Petrozim. Patrocim e a Casluim, de onde saíram os filisteus. Então, o Nimrodão não tinha nada a ver com a África. Os filisteus saíram de Nimrodão, né? Canaã gerou Sidom, seu primogênito. Sidom, Et, que é os heteus, hititas. Jabuseus, ali Jerusalém. Amorreus, aí vai diminuindo, né? Que era o povo de Jerusalém, de Israel. Os habitantes antigos de Israel foram gerados por eles. De Canaã. E ao Sineu, ao Valdeu, a Zemareu e os Emateus. E depois se espalharam famílias dos cananeus. E foi o termo dos cananeus de Sidom, indo para Gerar, até Gaza, e indo para Sodoma e Gomorra. Ademar, Isoboim e até Laza. Não é Lésia não, é Lásia, tá? Lásia. Estes são os filhos de Cão, segundo a sua família, segundo seus filhos em suas terras e sua nação. Aí ele passou por cima de Cush, né? Aí o 11 vem Cush. E a Sem, agora vem Sem, o primeiro filho, começou de trás para frente. E nasceram os filhos de Sem. Ele é o pai de todos os filhos de Eber. Quem é Eber? Avô de Abraão. Eber é o pai de Terá. Entendeu? Sem nasceram filhos, que não é só os judeus. E ele é o pai de todos os filhos de Eber. Por isso que o nome Hebreus não é por causa de Hebron, é por causa de Eber, que era o avô de Abraão. Eber, que era um patriarca. Coloca aí, os hebreus são chamados, não é por causa de Hebron não, os hebreus porque são filhos de Eber, que são filhos de Sem. Entendeu? Sem nasceram filhos, e ele é o pai de todos os filhos de Eber. Olha, aí já liga a genética, né? E o irmão mais velho é Jafé. Aí é um outro Jafé, né? O filho de Sem são Elião, Assur, Alfaxede, Lude e Arã, que são nações. Elião, Assur, Alfaxede, Lude e Arã. E os filhos de Arão são Uzi, Geter e Mas. Alfaxede gerou Selá, e Selá gerou a Eber. Olha só. E Eber nasceram dos filhos. Agora é engraçado, os filhos de Sem é filhos de todos os filhos de Eber. Pegou ou não pegou? Há uma ligação direta aí, Eber não é para ser pai dos seus filhos? Como é que Sem é pai dos filhos de Eber? Entendeu, senhor? E Eber nasceram 2 filhos. O nome foi Pelégue. Por quanto seus dias repartiu a terra. Pelégue é que foi repartindo. Chegava num rio e dizia: esse rio tem 14 bilhões de litros d'água.
Então esse rio aqui, só quem pode beber sou eu. Ele que foi o Pelégue. Talvez o nome Légua venha de Pelégue. Pelégue foi o cara que repartiu a terra de igual modo. Portanto, seus filhos se repartiu a terra, e o nome do seu irmão foi Joctã. Joctã gerou a Moadá e Safé, Razarmavé e Gerá, a Adorão, a Usual e a Dica. Aí vai gerando a linha, né? O Baal, Abimael, cada nome desse tem uma dica. Sebá, Ofir, Avilá, esse nome Ofir está ligado ao ouro de Ofir, é um cognome. Avilá, que também está ligado ao paraíso, e a Jobabe, e todos foram filhos de Joctã. E foi a sua habitação desde Massá, indo para Safá, a montanha do Oriente. Essas habitações todas mudaram um pouquinho por causa da mudança das línguas. Estes são os filhos de Sem, segundo sua família, segundo suas línguas, nas terras, segundo as suas nações. Estes são as famílias de Noé, segundo a sua geração, nas suas nações, que foram divididas as nações depois do dilúvio. Aí vem o capítulo 11. O capítulo 11 é fenomenal. Já tem no nosso canal um vídeo feito há 1 ou 2 anos atrás que fala o capítulo 11. Se você quiser adiantar, amanhã eu falarei sobre os mistérios. Vou revelar mais coisas. Se você tiver pergunta, vá anotando, né? E o capítulo 11 é o mistério dos portais. É o grande mistério da terra. É o único capítulo que Deus desceu na terra de novo e falou no plural. O Elohim. O nome de Deus Elohim é Deus no plural. Deus como se Deus fosse mais de uma pessoa. Esse nome só é falado na criação do homem, e esse nome só é falado aqui em Gênesis 11. Então o que houve em Gênesis 11 é muito, muito forte. Tá? Mas eu já dei uma base de Nirrodão. Tá? Agora vai entrar exatamente no prédio de Nirrodão, o que ele queria fazer, qual foi sua política, e depois a sua guerra contra o seu tio Sem, que era mais faca na caveira do que ele, e Sem matou Nirrodão e venceu suas tropas, mas só depois da mudança das línguas. Então, esse próximo assunto é maravilhoso. Nesse assunto agora, o que aprendemos hoje? Aprendemos que as 3 gerações, a localização das 3 gerações, tá? Aprendemos que os filhos de Cão não são ligados tanto à África, entendeu? Mas à Europa. Você está me entendendo? E aos gregos, aos romanos. Quem é que está me entendendo? Tem alguma pergunta a fazer? Faça a pergunta agora, né? E assista o programa posterior. A briga. Aí nós encontramos o DNA, né? Os príncipes que houveram, isso antes da mudança das línguas. Tá? Por que Deus mudou as línguas? Aí você vai ver por que Deus mudou as línguas. Explica o versículo 21 de novo, pastor. Qual é o 21? Cadê o 21? Deixa eu ver aqui. O 21 versículo. E a Sem nasceram filhos, e ele é o pai de todos os filhos de Éber, os irmãos mais velhos de Jefé. É um mistério grande aí. Dá para entender o quê? Éber tem que ser pai dos seus filhos. Mas aqui diz, e Sem nasceram filhos. Ele é o pai de todos os filhos de Éber. Então ele ligou a etnia semita direto a Éber, que é o avô de Abraão. Você está entendendo? Há uma ligação, como se Éber tivesse os mesmos filhos de Sem. Já com os outros não tem nada disso no texto. É como se Sem tivesse feito filho nas mulheres de Éber. Mas não é isso que o texto quer dizer. O que quer dizer é que houve uma ligação genética direto entre Éber e Sem. Por isso que chama-se semita, mas com os hebreus. Seria Éber estéril? Vocês são fantásticos. Tem que revelar os mistérios, né?
É possível que Éber fosse estéril, já que na geração dos judeus tem tanta esterilidade e que eles valorizam tanto a fecundidade, né? Poderia ser isso. Isso é apenas uma imaginação, mas uma possibilidade. Então, mas há uma ligação genética, e Sem nasceram filhos, e ele é o pai de todos os filhos de Éber. Você já leu isso muitas vezes, mas a Cristina é um extraterrestre. Muito obrigado, viu? Você pensou, não escapou, velho. Eu dei a dica assim, eu pensei que ninguém ia pegar. É possível que Éber fosse estéril e Sem fizesse filhos em nome de Éber. Você está entendendo? E o DNA passou direto para a família de Éber. Isso pode ser uma suposição, mas também pode ser uma ligação genética direto entre Éber e Sem. Já que Éber, ele já não era a mesma força do avô, né? Do pai, né? O pai gerando filhos para o filho. É possível. Como Judá e Tamar, você está certíssima. Você está mais bíblica do que eu. Judá não gerou filho pelo filho? Eita! Eita! Muita gente tinha lido esse texto 1000 vezes, não tinha. Obrigado, Cristina. Quem é que vai dar palmas aí para Cristina, por favor? Palmas para Cristina. Palmas. Quem é que vai dar palmas aí? Valeu, Cristina! Olha, é possível, gente. É possível. E ela jogou mais o texto aí, Ela jogou o texto. Até que eu falei, existe um mistério, que não tem canto na Bíblia nenhum dizendo que o pai que gerou o filho foi o avô. O DNA que prevaleceu mais. É possível, pastor. Como Judá e Tamar. Ela diz mais, Judá fez filho em Tamar, que era nora. Então, possa ser que Sem tenha feito filhos nas mulheres de Éber. Porque ali era muita mulher, né? Se o cara fosse estéril, esta é a solução. Não é a solução? O cara tem um filho estéril, e o filho é doido para ter um filho. Aí, a nora engravida. Hoje não é feito isso em laboratório, mas aqui não foi no laboratório, não. Foi no laboracama. Laboracama foi. Então, é uma possibilidade muito grande. Agora, como eu lhe falei, Deus é maravilhoso. Não há um programa sequer que não tenha nada novo. Você pode procurar na internet todinha, revire a internet, bote busca, você não vai encontrar esse assunto. Agora, como é bom a gente fazer a coisa ao vivo, porque ao vivo, meu amigo, Deus, eu falei, tem um negócio estranho aqui, as mulheres estão atentas, mas é muito bom, eu sou muito agradecido a Deus por vocês, né? Sou muito agradecido. Eu disse, olha, tem um mistério aqui. Não existe nenhum texto na Bíblia dizendo que, olha bem, os filhos de Sem são, aqui, cadê? É o 21. E Sem nasceram filhos. E ele é o pai de todos os filhos de Éber. Ei, você nunca parou para pensar nisso? É uma linhagem que é ligada direto. Foi ligado direto do avô com os netos. Na verdade, os netos eram filhos. Olha, seria uma inseminação natural. Sim, isso antigamente era feita muita. Eu vejo tanta mulher querendo fazer inseminação e o pastor proibindo, e o padre proibindo. Chegou a hora da gente rever nossos conceitos, né? Então assim, e um homem sem filhos estava lascado, ele ia desaparecer, ele não ia aparecer na genealogia. Porque não tem ninguém na genealogia que diz assim, fulano gerou fulano e não gerou mais ninguém. Não aparecia, a linha não continuava. Então, é possível sim que Sem tenha feito filhos nas noras mulheres de Éber. E Éber tenha sido estéril. Mas também é possível que Éber tenha tido filho e haja um outro tipo de ligação. Que tipo de ligação é essa? Será que Éber não era filho de autogênesis e não conseguia reproduzir? Será que Éber não era alterado? Então, uma coisa dessa que você pensa que é leso,
é uma coisa bestalhada, olha a profundidade. E se Éber, como um dos filhos de Jacó, era mulher? Entendeu? Cristina transcendental. Cristina pegou no ar. Ela mandou explicar e ela mesmo deu a resposta. Foi. Parabéns, hoje foi maravilhoso. Eu vou dizer para você que tem teólogo de 8 anos de seminário que não sabe disso. A Bíblia é mistérios. A Bíblia e seus mistérios, Então, muito, muito obrigado. Parabéns, eu tiro meu chapéu para Cristina, tá? Parabéns que, quando eu falei, existe um treco-treco aí. Como é que os filhos do cara é filho do pai? Entendeu? E ela, Cristina, foi tão espetacular que ainda deu um exemplo bíblico, Tamar e Judá. Ou seja, o filho de Tamar é do sogro e não do filho. Oxi. Se bem menino, que história é essa cavernosa? Tá na briba. Tremendo, pastor. Tremendo mesmo. Muito sábia, Cristina. Se Éber for mulher, aí é avô. Não, é o seguinte, porque um dos filhos de Jacó não era mulher, está entendendo? E ele não deu origem a uma etnia, são 12 filhos de Jacó, só que um é mulher. Você nunca parou para pensar nisso, não? Então, possa ser, olha a bomba, são possibilidades, né? Bomba, pari. Se um dos filhos de Jacó é mulher, como é que ele deu origem a uma geração? Virgem Maria, crente Deus Pada. O pai poderia ter dado filhos em lugar do filho, sim. Boa noite, pastor, cheguei agora, então volte o vídeo para assistir. Tem alguma acrescentação aí? Eu agradeço aos comentários, muito bom. Então, o que foi descoberto hoje? Olha a bomba, você nunca vai ler esse texto diferente. Olha. E Sem nasceram filhos. E ele é o pai de todos os filhos de Éber. E o irmão mais velho, Jafé. Olha aí, tá vendo? Como naquela época existia muito problema genético, às vezes o velho tinha mais esperma, alguma coisa, do que os mais novos, como a questão de Judá e Tamar. Tamar foi casada 2 vezes e não engravidou. Né? Os filhos tinham treco-treco usado. Aí foi Judá e resolveu a questão. E o filho de Judá, com Tamar, foi um tataravô de Jesus. Como ocorre hoje, barriga de aluguel, sim, barriga de aluguel. Agora a coisa fica mais coisada se Éber for ela. Como um dos filhos de Jacó era ela. Não era para ser 12 machos? Porque foi 11 machos e uma fêmea. Entendeu? Mulheres entravam no patriarcado, não é isso. Estou dizendo a você que é um mistério misterado. Isso dá uma discussão teológica incrível. É uma discussão fenomenal, né? Que era costume também da época, quando a mulher não dava filhos, a mulher arrumava umas amigas e o cara engravidava as amigas. Isso aconteceu com Jacó também, que Jacó tinha 2 mulheres oficiais e 2 escravas dando filho a ele. Mas mesmo assim, elas não deram 12 filhos, deram 11 filhos e uma menina. Mas não foi só 11 filhos e uma menina, foi 11 filhos e uma menina tomou o lugar de um. Mas como é que uma menina toma o lugar de um macho? Não era para ser 12 patriarcas? Entendeu? São mistérios das genéticas. Tem algum comentário? Geralmente citado é sempre o lado da patriarca. Sim, geralmente não, todos. Israel é uma nação patriarcal. Mulher não entrava no patriarca. Mulher, não existia mulher sacerdotisa em Israel, só macho. Não existiu nenhuma mulher sacerdotisa em nenhuma história de Israel. A filha poderia ter gerado outro filho. Poderia. Então há uma gama de possibilidades aí, né?
Como hoje a barriga do aluguel, amém, mulheres não entravam no patriarcado, pastor, chegou o tempo de tudo que está oculto ser revelado. Sim, chegou o tempo. Chegou o tempo. Tem gente que está 40 anos dentro de uma igreja e não sabe disso. Geralmente citado é sempre o lado do patriarcado, sim. Isso era comum na época, quando era necessário. Sim, era comum na época, como era necessário. Não é que a mulher perdia o poder. A mulher não podia dar filhos, então chamava a amiga e engravida aí. Ou, na época era escrava. E a escrava fazia esse sacrifício, né? Tão grande. A questão é que Éber, os filhos de Éber, são todos de Sem. Aí você entenda como você quiser. Essa Cristina é um extraterrestre, pastor. Olha, tá vendo? Nada está comprovado. Essa mulher, ela deve ter vindo de Marte. Eu vou falar lá com Marte para saber que essa mulher saiu de lá. Isso é maravilhoso. Eu acho maravilhoso porque você fica viajando na maionese. Eu tenho certeza que você que está me assistindo agora vai ler esse texto 2, 3 vezes. Agora tem o próximo vídeo aí que tem Gênesis 11. Você coloca Gênesis 11, Joilson de Assis aparece. Se você quiser adiantar o assunto, eu vou gravar de novo e vou mostrar outras coisas que eu não mostrei, tá? Porque isso, às vezes, o cara tá no focinho da gente, tá na cara da gente, e a gente, né? Então, houve um moídozinho aí, grande, e esse moído se repetiu lá na frente. Esse moído repetiu com Tamar, com Judá, se repetiu com Jacó, entendeu? Os filhos de Éber são todos filhos de Sem. O texto está aí. Quem quiser olhar o texto, pode olhar. Gênesis 10, 21. Eu acho que Éber era homem, sim. Poderia ser estéril. Não tem tantos homens com esterilidade. Tem homens que não têm potência e nem têm esperma. Então, arruma-se um jeito. Ensina Apocalipse um dia, pastor. Sim, já ensinei Apocalipse como se fosse um sonho. Então, gente, eu vou ficar por aqui por causa do culto, tá? Daqui a 1 hora é o culto. E eu vou me preparar para ir para o culto. Nós abrimos este culto. Olha, volta o vídeo, assiste de novo, por favor. Aí você diz, pastor, Gênesis 10 não tem nada para me ensinar. Não tem? Olha aí. Olha, tome. Esse assunto ninguém falou. Pode procurar na internet. Pode procurar no livro de Bankoff, Bokoff, Bekef. Pode procurar no Talmud. Esse assunto é um assunto meio treco-usado, velho. É um assunto que ninguém quer falar, entendeu como é a coisa? Porque tem famílias inteiras. Eu conheço famílias inteiras que são destruídas porque os filhos não produzem. Uns não produzem, outros não têm potência, entendeu? E aí as mulheres ficam e acabam deixando. São vários, eu tenho 30 anos de evangelho. Então a gente chega e diz, me pergunte alguma coisa, se você me perguntar eu digo. Fale comigo. Cara, não, porque tal. Fale, diga, vá, fale. Porque se o cara falasse, aí a gente dizia, ó, assim, assado, cozinhado, tal, ó, isso aí, tal. Mas o cara não fala, velho, né? Famílias inteiras. Então, o velho morreu, a mãe morreu e os filhos ficaram. Uns foram abandonados pelas esposas, outros estão, mas não têm filhos. Então, ficando velhos, então acabou a raça. Por quê? Alguns deles, e são várias famílias que eu já observo, e alguns deles me disseram, mas não procuraram tratamento, né? Não é um caso só não, tá? Isso é 30 anos, né? E aí eu chegava e dizia, olha, ore a Deus, converse comigo, que a gente dá uma luz. Eu não vou entrar nessa, se ele não me perguntar, eu não entro. Aí o cara, não, deixa pra lá, pronto, tudo aí. Aí ficam velhos, bêbados, bebem, são abandonados, ficam sozinhos. Uma luz dessa, o cara, entendeu? Mas isso, o sacerdote tem que ter uma coisa chamada lelé. Sabe o que é lelé? Legalidade. Aí a família toda vai embora. 5, 6 irmãos, não vai ter nenhum neto. Os avós já morreram. Os caras já estão velhos. Os que têm mulher vivem mais ou menos, mas não tem nada, não engravida. Então, um tratamento, um cuidado, uma observaçãozinha podia mudar tudo, entendeu? Quem tem a sua mulher, quem tem seus filhos, agradeça a Deus, porque isso não é culpa da pessoa, não. Isso é da própria natureza, às vezes nasce assim.
É o chamado eunuco. Eunuco de Faraó. O que, rapaz? Eunuco de Faraó. Você conhece os eunucos de Faraó? Hã? Cristo não falou, existem eunucos que nascem assim. Então eles não têm culpa. Você está entendendo? Mas tem subterfúgio. Tem como você controlar isso aí e a pessoa viver feliz da vida, né? Éber seria um neto de Sem. Sem teria reiniciado sua prole após sua geração. Sim. Deus abençoe a todos. Boa noite. Boa noite. Quem é que vai dar um chá? O que é que você aprendeu? Me diga aí. Diga em rápidas palavras, porque o assunto é tão bom que daqui a pouco emenda com o culto. Bora que eu quero ir para a igreja. E vocês podem fazer pergunta, pode ser, pastor, que isso é um assunto tão assim. Agora, do capítulo 11 que vem aí, a coisa pega fogo, viu? E já tem um vídeo nosso aí, capítulo 11 de Gênesis, Joilson de Assis. Aí eu falo em Nirodão, porque caparam ele, porque roubaram os testículos dele, falaram na mãe dele, a esposa, nos portais, contato com extraterrestre, acelerador de partícula. Vem, Maria, crê em Deus, Padre. Parabéns, pastor, Deus te abençoe. A glória é de Deus, tá? Nós somos pequeno, frágil e ridículo. Grande é Deus, grande é o Senhor, em que temos a vitória, quem nos ajuda contra o inimigo. Então, essas observaçõezinhas, pode ter gente aí de 10, 20 anos que nunca ouvi isso, pastor, nunca vi, nunca. Põe ova e é inédito. Agora o capítulo 11 foi tão inédito e as pessoas nem prestaram atenção. Quando tem uma pessoa assim que presta atenção, é tão bom. Mas eu vou repetir tudo de novo. Mas se você quiser adiantar, ainda hoje, coloca aí, capítulo 11 de Gênesis, Joilson de Assis. Você vai viajar na maionese. É um vídeo de mais de um ano atrás. Daqui a pouco, pastor, se não dá para ver o culto, tem que arrumar a janta. Vai jantar, Bruninha? Bruninha está até agora, ó. Cristina, Marcelo Oliveira. Obrigado, Marcelo. Vencedores em Cristo. O Brunão. Aprendi que nossas opiniões são totalmente diferentes das verdades bíblicas. Senhor, abre os olhos espirituais do povo. Amém. Estudo maravilhoso, pastor. Viajamos na maionese e na história do Chiquinho. Que maravilha. Tem que estar na briba. Se não tiver na briba, eu não acredito. Já estou arrumando a janta para depois ver o culto. Obrigado, tá? Deus vos abençoe. Obrigado pela companhia.